Vamos fazer um exemplo de cálculo de tração diagonal. Então, vamos pegar aí o reforçador 8 da nossa planilha, que fica entre os painéis 7 e 8, que nós já calculamos quanto que era a tensão aplicada, e tanto de compressão quanto de cisalhamento, e vamos seguir, então, para o cálculo da tração diagonal. Tá? Então, são dados aí do exercício: a distância entre as cavernas, 500 milímetros, meio metro, a distância entre reforçadores de 200 milímetros, espessura do painel de 1 milímetro, isso igual ao exemplo anterior, área do reforçador de 70 milímetros quadrados, área da caverna de 150, isso daqui não foi dado no exercício anterior, isso é dado novo. Também a distância do painel B é 200 milímetros, a espessura do revestimento desse painel B também de 1 milímetro. Qual que é a carga aplicada e quais são os admissíveis de flambagem para o painel. Então, a tensão aplicada aí de compressão de menos 16 megapascal, a tensão de cisalhamento é de 122 megapascal, então nesse painel você percebe que tem uma tensão de cisalhamento muito maior do que a de compressão. Tá? A tensão admissível do painel A em compressão é de menos 25,3 megapascal, e a tensão admissível em cisalhamento é de 30. Então a gente percebe aí que já de cara tem uma flambagem, porque a tensão admissível de flambagem e cisalhamento é menor do que a tensão aplicada. Então existe a flambagem do painel A. A gente nem precisa usar aquela fórmula de interação entre compressão e cisalhamento para saber. E aí aqui a gente também tem os dados do painel B. Tá? E a mesma coisa vale, a tensão crítica tem que ser igual, porque as geometrias e espessuras e dimensionamento são iguais. Então, mesma tensão crítica de compressão e cisalhamento. E aí a tensão aplicada varia um pouquinho. Então, a gente tem pouco mais de compressão, pouco menos de cisalhamento. Tá? Aqui são os dados do material e o raio da fuselagem, que a gente tinha escolhido um diâmetro de 1.500, portanto, um raio de 750 milímetros. 72 mil megapascal de modo de velocidade, ou 72 gigapascal, 0,3 é o Poisson, o coeficiente de Poisson do material. Então, valores típicos do alumínio aeronáutico aí usado. Legal, então vamos começar encontrando aquela tensão mínima crítica que eu tinha comentado que a gente precisa para colocar no fator de tração diagonal. Bom, eu falei que a gente tinha que resolver, então, essa equação para FS crítico. Como que eu resolvo? Bom, considero, então, que ela é uma equação de segundo grau, certo? Então, onde o meu, em função do FS crítico, F minúsculo S crítico, certo? Então, aí a gente tem um coeficiente A vezes FS ao quadrado, coeficiente B vezes FS crítico, mais um C. Quais são esses parâmetros? Bom, vem dessa equação aqui, ó. O A é o FS crítico ao quadrado, certo? O B é o sigma por tal sobre 1 sobre F maiúsculo C crítico, né? A tensão crítica de flambagem do painel, e o C é igual a menos 1, certo? Jogando menos 1 para o outro lado da equação. E aí se resolve com a fórmula bastante conhecida aqui de Bhaskara. Certo? Qual que você vai usar? Qual valor você vai usar? É sempre o menor valor absoluto que você encontrar entre os dois resultados. Certo? Menor resultado, menor valor absoluto entre os dois. Resolvendo, então, essa equação, nós temos que o Fs crítico de A é 28 megapascal e o Fs crítico de B é 23 megapascal. Um ponto importante aqui para chamar a atenção, ó, percebe que ele é um pouco menor do que o Fs crítico nesse caso. Por quê? Porque o sigma aplicado de compressão ele é quase uns 60% do valor de tensão crítica, então a tensão crítica de compressão não influencia tanto a tensão crítica em cisalhamento aqui total. E aqui, onde a gente tem uma tensão aplicada maior, inclusive, do que a tensão crítica, você vê que a tensão de cisalhamento crítica cai bastante em relação àquilo que a gente tinha calculado. Então, saiu de 30 para 23.
é este camarada aqui que você tem que usar nos fatores de tração diagonal. Esse FS crítico que a gente tem que usar. Não é difícil para encontrar, você tem que resolver uma equação a mais do que aquela equação de simplesmente de flambagem por cisalhamento puro. Como a gente tem a iteração aí, ela precisa ser utilizada. Então, o fator de tração diagonal